Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês. Para mim é bem gratificante ver esse mini auditório repleto de gente, né? Gente que me acompanha nessa caminhada aí há um bom tempo, gente que não me acompanha de perto, mas conhece meu trabalho aqui no IELA especialmente, né? E feliz também de estar lançando esse livro, né, que... Vou até falar o nome, né, porque já vai para o vídeo, né, ela ainda vai fazer propaganda, né, O Labirinto da Dependência, Padrão de Reprodução do Capital e Capitalismo Dependente no Brasil, 1994-2024, que é fruto de uma caminhada de 15 anos, né, pela teoria marxista da dependência, uma caminhada de 15 anos de estudos sobre o pensamento crítico latino-americano, uma caminhada que começou lá em 2009, quando eu entrei na graduação, e fiz parte do OLA, o Observatório Latino-Americano, o grupo de estudos do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC. Uma caminhada que começou quando eu li esse livro aqui, Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini, ainda em espanhol, porque na época não tinha a tradução em português. Então, para mim, também foi importante que nesse lançamento tivesse outros livros aqui da coleção Pátria Grande, porque são livros que fizeram parte da minha formação, né? Esse livro é resultado, então, dessa caminhada, é resultado também de um doutorado em Economia na Universidade Federal Fluminense, onde eu fui orientado pelo professor Marcelo Carcanholo, lá no doutorado em Economia, que também é um dos nomes que trabalha na teoria marxista da dependência. E ele é um esforço, por um lado, em fazer um resgate crítico dessa teoria, e o que significa fazer um resgate crítico dela? Significa revisitar as obras desses autores clássicos aí que escreveram sobretudo nos anos 60 e 70, mas à luz da realidade atual, né? E pensar as mudanças no capitalismo dependente brasileiro durante esse tempo todo. Durante muito tempo essas teorias elas não estiveram a um alcance fácil dos intelectuais brasileiros, né? Em função, primeiro, porque os autores se exilaram durante a ditadura militar, e segundo, porque mesmo o processo de redemocratização ele ocorreu com um bloqueio teórico dessa teoria nas universidades, especialmente. Mas também um resgate crítico significa, e além da recuperação desses autores, significa olhar a realidade concreta de hoje, né? Os desafios que a dependência e o capitalismo dependente ele implica, especialmente para os trabalhadores. Então esse livro também tem um mérito que é buscar uma análise concreta da realidade brasileira, especialmente no período de 94 a 2024, que é o período em que eu considero que em 94, especialmente através do Pacto de Classes, que é formado com o Plano Real, se instaura um padrão de reprodução do capital, né, que é o padrão vigente hoje, né, que é a forma como o capital se reproduz nesse tempo e espaço. Isso tem consequências, por um lado, na necessidade de transformar o Estado e, por exemplo, legislações são aprovadas, né, as famosas contrarreformas, privatização, a Previdência redefinida em comparação com o que tinha sido conquistado lá em 88 com a Constituição, por exemplo, as relações de trabalho se transformam, isso tudo permitindo, né, que se acentue a superexploração da força de trabalho no Brasil e tudo num contexto, por um lado, numa especialização produtiva que é focada especialmente em produtos agrominerais, né, destinados ao mercado externo. Então a gente está falando aí de minério de ferro, a gente está falando de soja. Entre os dados que são apresentados aqui, um que me choca, porque é muito visível, é o fato de que em 2023, por exemplo, que era o dado mais recente que tinha quando eu escrevi o livro, só as exportações de soja do Brasil para a China eram superiores ao total das exportações do Brasil para os Estados Unidos, que era o segundo principal destino das nossas exportações, né? Isso dá para ter uma magnitude do que esses produtos representam na nossa economia, né? A área colhida de grãos no Brasil, se ela fosse agrupada toda, né, junta, ela teria um território equivalente ao quarto maior estado do Brasil, só de produção de grãos, né? Isso sem levar em conta, por exemplo, as terras de pastagem, que são destinadas ao gado, etc, etc. Então, esse livro também tem um esforço nesse sentido, de trazer uma análise concreta dos dados para esse período, mas não jogados de qualquer maneira. Eles também estão orientados teoricamente, estão orientados pela teoria marxista da dependência, estão orientados pelo movimento do capital, né, as suas fases,
eles também estão orientados com uma perspectiva também política, né? Pensado o que esses dados, né, refletem de consequências para as classes sociais. É um livro, eu mencionei num videozinho que a gente gravou para o IELA de chamada para o lançamento. Ele não é um livro que se pretende ser uma história econômica do Brasil, não se pretende ser também uma história da luta de classes, ele está no nível acima, né, de analisar esses movimentos da economia e do capital e como isso pode iluminar uma análise aí sim da luta de classes e da própria história econômica, né. Então não vou querer me estender muito mais em relação a isso, agradeço a presença de vocês, né, e espero que vocês desfrutem da leitura, né, e se conhecerem pessoas também interessadas no tema, divulguem. A gente, no âmbito da teoria marxista da dependência, eu sinto que essa era uma debilidade, assim, que as novas gerações estão tentando fazer, além de mim, tem outras pessoas também, né, no sentido de ir para além de uma simples recuperação dos autores, né, mas de focar as transformações que aconteceram no capitalismo dependente nos últimos anos, né, e os impactos disso, né, porque muitas vezes as pessoas veem claramente que a gente vive um momento de regressão social, mas atribuem isso a fenômenos internacionais, sem mediações, né, com a realidade concreta do nosso país. E esse trabalho buscou fazer isso, assim. Espero que vocês desfrutem da leitura e, mais uma vez, muito obrigado.